Olá pessoal, sou Mariângela Brasolin e nós estamos no Pod Vivax, na Vivax TV, em mais um podcast voltado para o mercado imobiliário, para você corretor e para você investidor que querem ter êxito nesse mercado e para você proprietário também que quer ter o seu imóvel valorizado. No episódio de hoje eu recebo o meu amigo Fernando Maltoni, ele está à frente da Áurea Finvest no que se refere a incorporações de alto padrão e nós vamos ouvir as histórias deles que são fantásticas no mundo corporativo, trabalhou muito tempo no setor privado, com áreas para incorporação, shopping centers, ramo hoteleiro. Nós vamos ouvir essas histórias e vocês vão aprender muito. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Mari, obrigado pelo convite. Vamos poder dividir aqui nesses minutos um pouco de história, um pouco de experiência. Isso. E tentar transmitir um pouquinho aí dos pensamentos e das ideias nossas aí em relação ao mercado imobiliário. É isso, Fernando, é isso que eu quero. Eu já ouvi um pouquinho suas histórias, fiquei super entusiasmada e agora eu queria compartilhar com o pessoal. Tem história pra caramba. Vamos lá? Fernando, vamos começar então esse início inspirador, né? Você já respondeu para mim em off, mas eu queria que você respondesse aqui. O que te levou nesse mergulho do mercado imobiliário lá atrás, que você se formou em engenharia civil, certo? Engenharia civil, Então, qual foi aí o estímulo para iniciar nisso? Na realidade, né, eu comecei eu me formei em 87, 88, eu fui trabalhar numa grande empreiteira como trainee. Mas essa minha inspiração veio antes, né? Quando eu era muito menino, minha família de Jundiaí, eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que ele já naquela época, ele não tinha formação nenhuma, mas ele era um construtor de mão cheia. Ele tinha um depósito de material de construção e construía muito. Então, fazia casas, vendia, galpões, alugava. Tem galpões em Jundiaí até hoje, alugado, e está na família, coisas que ele fez, eu tinha 7 anos de idade. Há anos atrás. E eu andava com eles nas obras, vivia com ele tinha um depósito de material de construção, eu vivia com ele, andava de caminhão, então tudo isso foi mexendo comigo, porque meu pai não tem nada a ver com isso. Meu Olha, pai que legal. era comentarista esportivo, não tem Opa! nada a ver com isso. Aí o seu lado aí E ele não. Então eu peguei esse gostinho pela engenharia civil, pela construção com ele. Ah, muito legal. E aí, legal. quando eu me formei, fui ser trainee numa grande empreiteira e daí pra frente Tudo foi acontecendo. tudo foi acontecendo. Ótimo, nós vamos falar então sobre esse seu trabalho na grande empreiteira. Não tem problema falar o nome. Não tem problema nenhum. Então vamos lá. Foi uma escola. Foi uma escola. E daí então, por conta desse tio, né, essa inspiração, você entrou nesse mercado que no final foi mercado imobiliário, porque mesmo sendo executivo dessa grande empreiteira, você teve contato com obras, então foi o mercado imobiliário. Eu tive contato com obra, tanto obra pública, Sim. Só que eu peguei o começo das concessões e PPPs, onde ainda as empresas não tinham setores especializados. Depois, com o tempo, elas foram criando áreas que olhavam só as concessões e PPPs, apartadas das obras. E então nesse início mexi com muito projeto onde você tinha mescla, né? Você tinha alguma obra pública, mas você tinha algum equipamento, seja ele comercial, residencial, hoteleiro, autódromo, até eu cheguei a mexer. Olha então isso. assim, foi uma gama de experiências. Gigante. E aí você tinha o viés, né? Por exemplo, no autódromo você tinha lá uma oportunidade de ter um hotel, mas também você tinha uma oportunidade residencial pela localização. E aí você acaba sempre trabalhando um pouco a coisa do imobiliário, nunca é apartado, né? Exato. Até porque as obras públicas, via de regra, são dentro de cidade. Né? Exatamente, então você mexe no Então, você imobiliário. acaba mexendo no imobiliário, não tem como. Lógico. Então vamos falar um pouquinho, né? Essa diversidade de desafios. Você esteve envolvido em projetos diversos, você acabou de comentar, e nós vamos detalhar um pouquinho sobre esses projetos, tá? Desde obras públicas até condomínios de alto padrão. Como que você lida com essa diversidade de desafios? Então, na realidade, isso foi meio que natural. Por quê? Quando eu entrei lá atrás como trainee, eles faziam toda uma avaliação nossa, eu até brincava, né? Que eu fiz na época, se eu não me engano, foram 7 etapas de seleção e tal. E em nenhum momento eu vi engenharia, né? Eu falava, pô, mas que horas que eu vou ver engenharia? Que horas eu vou atuar como engenheiro aqui? Pô, eles queriam fazer a dinâmica de grupo e negociação e queria saber da estrutura familiar, uma série de situações onde eu não me deparava ainda com engenharia. Eu falei, pô, mas quando você entrar, você vai ver engenharia.
E na hora que eles traçaram o meu perfil já foi muito claro desde o início de uma pessoa comercial, mais voltada para desenvolvimento de negócio e com uma flexibilidade, uma disponibilidade de mudança, de poder estar em diversos projetos, de mudança de residência. E isso aconteceu ao longo da minha vida. Então eu trabalhei em diversas áreas, diversos projetos diferentes. Cheguei a ser até relações institucionais dessa empresa em Brasília. Então, assim, eu tive várias experiências e mudei também bastante. Morei em Brasília, morei no Rio de Janeiro. Por conta dessa empresa, Por conta né? dessa empresa. Então, E nós podemos falar que empresa a gente está falando? Pode, é o Odebrecht. Então, uma baita e morei praticamente na Bahia quando eu fiz o Terra Vista, que a gente vai falar. Que a gente vai falar em frente. breve. Ou seja, uma super experiência. E você ficou quanto tempo? Entre idas e vindas? Eu entrei em 88 e saí em 2015. Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. No mundo corporativo, como executivo, deu para ter uma experiência gigantesca. Eu entrei como trainee e saí como diretor de contrato. Isso né? Então legal, eu fiz uma carreira completa dentro da empresa. Não, nós vamos falar um pouquinho sobre isso até chegar a Áurea Finvest, né? Bom, por conta disso tudo, né, dessa experiência gigantesca que você tem, ao longo dessa sua trajetória, houve algum projeto ou desafio que você considera um verdadeiro ponto de partida ou tudo fluiu naturalmente? Então, eu não tenho aquela coisa assim, pô, aqui mudou a chave, né? Então, eu sempre tive essa coisa de ser muito adaptável. Então, eu me adaptava Camaleão, a qualquer projeto. né? Eu tinha um líder dentro da Odebrecht que sempre falava para mim, quando tem incêndio ou quando tem alguma coisa para resolver, eu te chamo porque eu sei que você... Ele chamava pau para toda obra. Mas isso é ótimo, né? Então, eu tinha essa versatilidade. Então, não teve uma coisa que você fala assim, pô, aí viu a chave e você... Não, eu sempre me adaptava, ia, tocava, assumia as responsabilidades e ia tocando. E o curioso foi que todas as vezes eu saí da Odebrecht 3 vezes, até eu sair definitivamente em 2015. Sim. E todas essas vezes que eu saí, eu fui atuar no mercado imobiliário com o pessoal da RFM, que são grandes amigos, grandes parceiros. Incorporadores, E a gente sempre fez projetos juntos. Aí lá nós tivemos empresa de habitação popular, fizemos Terra Vista em Trancoso. Foi lá que foi o Terra desenvolvemos Vista. vários projetos na área de incorporação, hoteleiro, fizemos um monte de coisa. Então, assim, quando eu saía da Odebrecht, eu ia para o imobiliário com a RFM. Aí voltava para o Odebrecht? Esse coração dividido. Aí eu voltava para o Odebrecht. Assim foi indo. Mas isso é muito legal, porque você conhece, o mercado imobiliário é super vasto, né? Muito. Você tem desde o alto padrão até o médio, até a habitação popular, aí tem shopping, tem hospitais, tem escolas, enfim, tem tudo. E você atuou na maioria deles, na né? Na maioria. Obras público-privadas, isso é um mundo gigantesco, né? Você tem uma variação do tipo de obra, do tipo da gestão, enfim, você tem... um olhar diferente para cada projeto, né? Mas aí é o que eu costumo dizer, que nem fazendo um paralelo, né? Corretores que trabalham só com venda de apartamentos residenciais, outros que trabalham só com comerciais, outros que trabalham com corporativo e montam áreas, que é o meu caso, são universos diferentes. Mas no final, no teu caso, em paralelo, é isso que eu quero te perguntar. No final existe uma coisa em comum entre o que você fez, entre o que eu faço e o que esses corretores fazem. Você acha que são os produtos e os projetos ou o fato de lidar com pessoas? Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Quando você fala em produto e projeto, você tem que ser uma pessoa que consegue identificar onde você está, né? Primeiro, então, conhecimento, certo? Não só conhecimento, porque eu falo muito, às vezes é você entender mesmo. Às vezes a pessoa tem conhecimento, mas não consegue entender onde ela está naquele momento. Exatamente. E aí é você ter pessoas, né? Você montar time. Porque eu nunca cheguei num projeto sabendo tudo e não sei tudo até hoje, eu não sei nada. A gente está sempre aprendendo, lógico. A gente aprende todo dia. Lógico. E quando eu estou com o pessoal mais jovem, eu adoro, né? Eu também. Porque a gente troca. É uma maravilha, é uma troca de experiência fantástica. Então, assim, eu sempre procurei me cercar de pessoas competentes, pessoas melhores que eu. Para eu poder aprender e crescer. Essa é a humildade que a gente tem que ter, né? Isso eu acho bacana. Sabe o que acontece? A gente foi criado dentro de uma cultura na Odebrecht, onde para você crescer, você tinha que formar seu substituto. E para eu formar o substituto, eu tenho que ter gente boa embaixo de mim. Sim. Então, isso sempre foi... Eu sempre pautei minhas equipes em gente boa. Sempre tive gente boa ao meu lado.
E procurei tratar as pessoas bem também. Lógico. Hoje, graças a Deus, eu tenho porta aberta em todos os lugares que eu passei, e isso não tem preço. Então, no final de tudo, apesar do conhecimento, de você se situar onde você está e tudo mais, no final, todos nós temos que aprender a lidar com pessoas. Esse é o fundamental, né? O mundo gira em torno disso. O mundo gira em torno disso. São relações humanas. Eu até brinco que eu sou um pouco old school, né? Então eu gosto da reunião presencial, eu gosto de conhecer, sabe, entender a pessoa, ver a expressão corporal. Eu também. Sabe? Nada de reunião virtual, por Às favor. vezes é útil, né? Precisa, quando você já está numa interação com a pessoa, já está num projeto que está andando, é fácil. Mas o primeiro contato, as primeiras conversas, eu não abro mão de um tete-a-tete, olho no olho. um olho no olho. Também sou da old school, então. Meu Deus. Bom, então vamos falar um pouquinho agora sobre a visão em relação ao mercado imobiliário, perspectiva futura. Olhando para o futuro, quais as principais mudanças ou inovações que você antevê nesse nosso mercado assim tão flutuante? O mercado imobiliário ele tem uma característica que ele está mudando o tempo todo, né? Até porque o mundo muda, né? Há anos atrás você não tinha carro elétrico. Hoje você tem que fazer uma previsão de uma tomada para um carro elétrico. Então, e demandas, né? Por exemplo, hoje home office, tem muita gente que faz home office. Tem muita gente. Tem muito ainda. Projeto antigo que você não tem um espaço em casa. Tem, Então, às vezes tem o marido, a mulher, tem os filhos em escola, você não tem um espaço onde as pessoas possam trabalhar, os filhos Os possam apartamentos estudar, cada vez mais diminutos. cada vez menores. Então, assim, a área imobiliária é muito dinâmica, então você tem que ir acompanhando as tendências e olhando, ouvindo o seu consumidor. Às vezes o que eu acho bom, o meu consumidor não quer, não é atrativo, não é interessante. Então a gente precisa atender, ouvir o mercado, ouvir o que ele está querendo. Isso não quer dizer ir na onda, não, tá? Fazer o que todo mundo está fazendo. Sim, entender o consumidor mesmo e tentar entregar a necessidade dele. E isso vai mudando o tempo todo. Tá? Quanto mais as coisas vão evoluindo, a energia solar, são uma série de coisas que você vai adaptando e colocando no mercado. Então, isso é um gancho para eu te perguntar o seguinte, né? Impacto sustentável. Como que você vê essa questão da sustentabilidade nessas incorporações todas? Seja alto padrão, médio padrão, padrão popular? Eu acho que aí não tem padrão, né? Acho que não tem padrão, quando você fala em sustentabilidade, a vida da gente tem que ser sustentável. A gente tem que procurar fazer dela sustentável, né? Então, falando um pouco de obra, de mercado imobiliário, você tem que começar com a sustentabilidade na obra. Recicla material de obra, você tem madeira, você tem aço, você tem demolição, material de demolição. Então, já tem muita coisa durante a obra que você pode estar reciclando. E independente do padrão que seja empreendimento, você sempre tem alguma coisinha que você pode... Ou é uma lâmpada mais econômica, ou é um sistema de energia solar, ou é uma água de reuso. Acho que coleta seletiva. Então, assim, a gente tem que ter a visão... toda essa sustentabilidade. Você tem que ter essa visão para tudo, não só nos empreendimentos, para a vida. Hoje você entra em qualquer indústria mecânica, né? Você vê, tudo é sustentável, tudo é voltado para a sustentabilidade. A gente tem que procurar colocar isso nos nossos projetos de uma maneira que acaba sendo até um produto de venda. Sim, né? agrega. Porque as pessoas hoje olham para isso. Olham, lógico. As pessoas têm um olhar positivo para a sustentabilidade. Com todos os incorporadores, ou todo mundo do mercado imobiliário que eu converso, todo mundo tem a mesma visão. Eu fico até orgulhosa aqui em São Paulo, que é o mercado que a gente conhece, né, no estado de São Paulo, na nossa capital, que assim, isso tem evoluído tanto, né? Brasil com tantos problemas, mas aqui a gente dá conta, né? Dá conta, as coisas realmente acontecem. Eu acho. Eu tenho orgulho de ser paulista e paulistana, eu vou te falar. As coisas acontecem. Então, vamos lá. Como que é o foco no alto padrão? Eu sei o que você vai me responder, mas eu vou perguntar. Foi uma escolha pessoal, optar por se dedicar no mercado de alto padrão, ou, como você mesmo diz, foi acontecendo? Não, aconteceu assim, foi uma série de fatos que vieram acontecendo, né, que culminou aí na nossa sociedade com a Áurea, e aí juntou a gente não querer fazer e concorrer com as grandes, né, fazer projetos menores, mais enxutos, meio boutique, tailor-made, aí você começa a ir para o alto padrão naturalmente. Não tem como, né? Não tem como, são áreas menores, em lugares nobres, aí você, sem querer, acaba indo para o alto padrão. Ou seja, é o que você falou, um caminho natural. E eu percebo no nosso mercado aqui de São Paulo, no final tem espaço para todo mundo, né? Para todo mundo.
alto, médio, baixo, empresa A, B, C. A gente adora ter concorrente, né? Porque aí Sim. você melhora. Lógico. Então, assim, é bom ter concorrente, e a gente tem. Então, e o mercado de São Paulo é muito grande. É imenso. Tem Mais de 12 milhões de pessoas. quantidade de oportunidade sem fim. Ou seja, tem espaço para todos. Isso é que eu acho legal. Então, vamos falar um pouquinho desses projetos de alto padrão que muitas vezes buscam a inovação e a exclusividade. É o que você falou. Você está indo na contramão, então tem que fazer algo exclusivo para chamar a atenção. Como que você equilibra esses elementos para criar algo verdadeiramente único? Então, a gente quer deixar a Áurea como uma marca realmente de ser um produto exclusivo, um produto de desejo, sem ser prepotente, sem ser nada disso. A gente quer que a pessoa tenha um desejo de ver uma placa, pô, um dia eu quero morar no empreendimento da Áurea, entendeu? Sim. E para isso a gente estuda muito na fase de projeto, o que a gente vai entregar para o nosso consumidor, que seja um diferencial e ao mesmo tempo seja uma coisa útil para ele. Também não vou entregar uma maquiagem só para dizer, estou sendo diferente. Não. Tem que entregar a realidade, né? Além de tudo aí que a gente vê, a gente pensa em entregar uma casa inteligente e uma série de outros produtos que eu não vou ficar dando muito spoiler. Não. A gente só vai falar um pouquinho. Quando você tiver já com o projeto concretizado, você vai voltar aqui. Eu volto para apresentar. Agora, e aí ser um diferencial para a pessoa ter o desejo mesmo, e criar o desejo de estar lá. Agora, você como incorporador focado no alto padrão, quais as dificuldades que você tem enfrentado, não na incorporação em si, mas na localização da área? Porque eu imagino que a dificuldade é essa, né? Vamos lá. São Paulo, apesar de ser muito grande e ter muita área, é muito difícil. Você achar a área, você sabe como é que é, e as dificuldades quando você encontra, às vezes você tem umas dificuldades com os proprietários, ou às vezes você tem uma dificuldade de legislação. Então, assim, não é fácil. Eu acho que o maior desafio nosso não é no projeto, não é na incorporação em si, não é na obra, não é nada disso. A maior dificuldade nossa é formar a área ou encontrar a área certa. Esse acho que é um obstáculo hoje. Porque aí também, na verdade, o que não ajuda muito é o próprio mercado. Por quê? Porque o terrenista ou o dono daquela área que a gente vai formar, ele tem uma expectativa absurda, ele não olha o lado de quem vai incorporar. Ele olha o seguinte, eu tenho uma mina de ouro, entre aspas, nas mãos, e eu preciso extrair o máximo que eu puder dela. E aí quando a gente explica que a mina de ouro, óbvio, é uma mina de ouro, mas que existem alguns detalhes, aí é a dificuldade, né? Não, então, aí eu volto um pouquinho naquilo que eu falei do tete a tete, né? Então a gente procura levar, quando a gente evolui numa negociação, levar o proprietário para uma reunião no escritório, onde a gente é bem transparente. Sim. Eu falo, olha, minha obra custa isso, meus custos para incorporação são esses, a minha margem é essa. Então eu só posso pagar isso no teu terreno. A gente é muito transparente. Não, e tem que ser assim. Tem mas que é ser, que não adianta. Você já percebeu que ninguém gosta de ouvir a verdade, né? Não gosta. Não é gosta. Duro, é duro. Não gostam de ouvir a verdade. A minha linha de atuação é exatamente essa. Só que é difícil no início porque eles querem ouvir outras coisas. E sempre tem alguém que fala que vale mais. Sempre vai ter alguém que fala que vale mais e sabemos o final disso. Ou seja, declinam no final, fazem o terrenista perder tempo, aquela coisa toda. A gente sabe mas é um jogo de paciência, é um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez e é um jogo de paciência. Você falou tudo. Jeito, Nossa, e haja paciência. Agora a gente vai tocar num assunto que aí eu quero explorar bastante com vocês, porque até eu tenho curiosidade, tá? Nós vamos falar de 2 projetos que você participou. Vamos começar com a Feira da Madrugada e depois o Terra Vista Trancoso, porque aí eu tenho também curiosidade. Em relação à Feira da Madrugada, conta um pouquinho. A Feira da Madrugada, quando eu saí da Odebrecht em 2015, eu comecei junto com o pessoal da RFM, a gente montou um grupo e participamos da licitação, que era uma concessão pública. Sim. Se eu não me engano, foi na época do governo do Haddad ou foi anterior, acho que foi até anterior. 2015, acho que foi Kassab. Kassab, tá. Depois o Kassab saiu, o Haddad assumiu, mas ele continuou com o projeto. É. Nós participamos da licitação e vencemos. Então ali na realidade é uma área no Brás, onde tinham ali mais de 3 mil boxes de lojistas, e a gente tinha que assumir aquela operação e com um cronograma já pré-determinado, em um determinado momento a gente tinha que iniciar a construção de um shopping popular
Está Que lá tá hoje, lá. construído. Eu saí antes da construção, mas está lá construído. E foi um desafio, porque ali você tinha várias culturas, né? Você tinha um grupo de árabes, você tinha chineses, você tinha coreanos, tinha os brasileiros, então tinha de tudo, uma diversidade grande, enorme, gigantesca. Tinha muita gente que eles tinham a TPU, que é termo de permissão de uso, que era como se fosse o aluguel que eles pagavam à prefeitura, muitos não pagavam, Sim. porque a prefeitura não acionava, de repente no dia D+1, eles iam ter que assinar um contrato com uma empresa privada e pagar. Então, Imagina o que deu, era né? um desafio, você imagina Um a grande confusão desafio. que deu. É. Então, assim, foi um desafio do ponto de vista de tamanho de projeto, né? A gente tinha mais de 3 mil contratos de locação, imagina a gestão disso. Meu Deus. E por ser dentro de São Paulo, uma área enorme, impactando tudo, né? Você impacta trânsito, tivemos incêndio num shopping ao lado, tinha problema de furto, então assim, tivemos que botar sistema de segurança com câmera, tivemos que fazer uma série de intervenções antes da construção, que foi um aprendizado. Tiveram que colocar a casa em ordem A casa antes, em né? ordem, exatamente. Então, foi assim, um aprendizado em todos os sentidos, tanto na relação com o cliente, que era o órgão público, que era a prefeitura, como na relação com os mais de 3 mil clientes que nós tínhamos locando, mais o público que frequentava a feira diariamente, né? Que era um volume gigantesco. Gigantesco. Agora, na verdade, então você foi contratar, você ganhou a licitação para fazer a gestão. Era gestão e construção. Gestão e construção. Como então se fosse você um administrador do shopping. Ali. Isso. Então você, na verdade, seu vínculo era com a prefeitura e não com quem ganhou a licitação. Não, era com quem ganhou, porque eu era o presidente da concessionária. Ah, tá. E tinha relação com a prefeitura, porque era o meu cliente, Tá, né? Meu entendi. contrato era com a prefeitura. Então, eu era o presidente, era o CEO da concessionária. Então, eu tocava a administração do negócio e tinha relação com a prefeitura, que era o cliente, quem tinha o contrato de concessão. Eu imagino que isso tenha sido um desafio, porque Foi lidar grande. com um órgão público, a gente sabe que não é muito fácil, né? Lidar com uma concessionária, que foi o grupo de investidores que montou essa concessionária para ganhar essa concessão, lidar com os locatários, Sim. que não eram os locatários mais fáceis da face da terra. Tinha muitos que não falavam nem português direito. Nossa Senhora. Então, era complicado. E colocaram a casa em ordem. Colocou. Apesar dos pesares. Apesar dos pesares, está lá, está funcionando, está operando. Enfim. Não, é um sucesso, né? Eu não conheço, já ouvi falar, é lógico, não conheço, eu confesso que eu fiquei muito curiosa, eu acho que um dia desses eu vou lá para conhecer. O Brás é um mundo à parte. É um mundo à parte, é um universo à parte, É um universo né? à parte, é um negócio fora de série. Porque é tudo um custo muito baixo e um volume gigantesco, Vem gente né? do Brasil inteiro. Eu sei. A gente recebia ônibus lá de todos os estados do Brasil. Vinha gente do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. E no final, o shopping em si, que eu imagino que tenha térreo mais 2 pavimentos, ou térreo mais Eu não lembro sei, exato do alguma projeto, coisa assim. tinha um subsolo enorme, porque era para Subsolo, estacionamento de ônibus. e ele ficou com quantos metros tinha de área, vaga mais na ou menos? garagem, não lembro. Era Gigante, um projeto, né? era muito grande. Bom, Gigantesco, pra você ter uma né? ideia, a gente tinha que acomodar todos os contratos, então eram mais de 3 mil, e se eu não me engano a gente fez um shopping para 5 mil lojistas, então o projeto inicial Eu pesquisei, era é isso aí, gigante. 5 mil Era lojistas, gigante, é isso mesmo, gigante. Gigante, um projeto enorme. Eu acho que é o maior da América Eu Latina, acho que se em bobear. ABL deve ser um dos maiores mesmo. Muito legal, hein? É. Isso daí é um Experiência- orgulho participar de um lance É uma desse, não é não? experiência interessante, foi muito interessante. Eu acho, porque Foi você lida muito interessante. com muitas nuances, né? Muitas que eu fico variáveis, aqui só imaginando. Muitas variáveis. É impressionante, é um lugar que... Ou seja, a foi um gente se aprendizado adapta a enorme. tudo. Pessoas, muitas. E eu imagino. Bom, e vamos falar um pouquinho, o Terra Vista Trancoso, logicamente uma experiência completamente diferente, lidando com o alto padrão lá em Trancoso, né? Isso. E essa experiência, como foi? Essa experiência foi bem gratificante, né? A área do Terra Vista total não são, né? Porque ela está lá até hoje, 12 milhões de metros quadrados. Nossa. Quando eu cheguei, tinha só um master plan, que foi feito pelo Krause, que era um arquiteto alemão, e estava iniciando a obra do MED, estava na fundação. Quem estava construindo a obra do MED era a RFM. Ela não era sócia do Terra Vista, eu fui ser diretor do Terra Vista, e a RFM que me indicou, enfim, que a gente tinha uma relação boa, e eu acabei indo para lá para tocar toda a área de Terra Vista.
Aí nesse período nós tivemos, porque o Terra Vista ele tinha 50% do Clube Med e 100% do restante da área. Então nesse período nós acabamos a obra do Med, a gente acompanhava também a operação do hotel, porque nós éramos sócios, então eu participava das reuniões de conselho. Fiz todo o desenvolvimento do primeiro condomínio, fiz o campo de golfe que tem lá, fizemos uma pista de pouso, fizemos uma estrada que ligava o asfalto até dentro do condomínio. Fizemos, que mais? Eu não fiz o teatro só, fizemos uma estação de tratamento de esgoto. Enfim, nós fizemos tudo que está lá hoje, só não fiz do que está lá hoje o teatro, eu saí antes. Mas é um projeto fabuloso, que aí é aquilo, a gente criou o desejo da pessoa ir para um destino que era desconhecido, não Trancoso, mas Terra Vista. Terra né? Vista, Porque sim. ele não era pé na areia, ele não era no quadrado, então você tinha que criar o desejo da pessoa estar lá, sem estar no quadrado e sem estar no pé na areia, porque ele é em cima da falésia. E foi um Uma desafio vista maravilhosa, fantástico, aí é um público alto padrão, enfim, mas foi maravilhoso, a obra do Med foi feita em um ano. Super Depois rápido. tivemos o condomínio, também foi uma obra legal de fazer. E aí vieram as casas, vieram as comercializações das casas. Aí o campo de golfe também foi uma experiência fantástica. Eu nunca tinha construído um campo de golfe. Aí contratamos um especialista. Não, eu estou observando uma coisa. Na verdade, você é adaptável, a sua personalidade, né? E assim, participar de coisas tão distintas, né? Porque a Feira da Madrugada, com um determinado propósito, o Terra Vista, com outro propósito, Totalmente completamente diferente, e você se adaptou aos dois de uma maneira tranquila, né? Precisa trocar o chip, né? Troca Não, o mas chip. eu me adapto fácil, eu não tenho essa... Não, isso é muito legal. Eu falo bem com todo mundo, eu não tenho problema de relação. Então, assim, graças a Deus, isso me ajudou bastante na minha vida profissional sempre. Então, da mesma maneira que eu tratava uma pessoa que tinha um poder aquisitivo de comprar um terreno, fazer uma casa em Terra Vista, ou que frequentava o Clube Med, eu falava com a pessoa que tinha um box lá na Feira da Madrugada. Sim. E que vivia daquilo e lutava para ter aquilo e manter aquilo. Então é o que eu digo, relações humanas. Relações humanas, sempre. Quem não sabe lidar de uma forma legal nas relações humanas, independente do produto, aqui ou aqui, Sim. não consegue se fixar Porque em nada. É difícil você ter uma coisa que você não entrega para alguém que vai utilizar que seja um ser humano, né? Exato. É difícil, não tem nada que você fale assim, não é para o ser humano, então... Fernando, o nosso tempo está acabando, mas eu quero só então terminar, antes de perguntar sobre legado, eu quero que você fale um pouquinho sobre a Áurea Fiinvest. Quais são as suas expectativas nesse seu momento que a Áurea Fiinvest vai trabalhar no alto padrão, que você já comentou comigo. Qual aí a sua expectativa em relação a isso? Bom, na Áurea a gente está com esses projetos de alto padrão nesse momento, né, com áreas menores, fugir um pouco da concorrência das grandes incorporadoras, fazendo esses projetos mais exclusivos, tailor-made. Devemos fazer no início projetos a preço de custo, inclusive, que é uma coisa que existia no passado e a gente está retomando aí no alto padrão. Legal. E temos uma expectativa de, no médio e longo prazo, migrar para as outras camadas, aí, fazer médio padrão, fazer até alguma coisa mais simples, mas não para agora, um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente. Agora o foco é alto padrão. Nós vamos firmar, o foco é firmar a marca, né? A gente tem a marca aí conhecida no mercado, a hora que ela estiver bem consolidada, a gente vai partir para outros voos aí. Pô, eu desejo sorte nesse novo empreendimento. Obrigado. Porque você tem uma experiência gigante e se adapta bem a todas as situações e tem paciência. Obrigado. Então, vamos falar um pouquinho do legado pessoal? Vamos terminar aí esse nosso podcast falando um pouquinho, olhando para a sua carreira, que a gente foi lá no passado, lá no seu tio que incorporava, falamos até agora. Qual legado você espera deixar para as futuras gerações de profissionais no mercado imobiliário? Eu até comentei com você aí, acho que falar em legado assim, é um pouco de prepotência, né? Mas acho que eu gostaria de deixar o que eu deixei a minha vida inteira para trás, que foram as relações, os projetos bem feitos, as coisas bem executadas. Tanto que eu falei, eu tenho as portas abertas. Eu fiz a coisa direito, minimamente. Errei, lógico que eu errei, todo mundo erra. Mas é isso que eu quero procurar mostrar para as pessoas, entregar para as pessoas o produto que ela está comprando, né? Então, voltando para o mercado imobiliário, eu quero que uma pessoa seja satisfeita ou fique satisfeita em ter comprado da Áurea
e indique a Auri. Quer dizer, Isso. o legado é esse, que ela, O legado é a esse. gente entregue um produto de acordo com o que a pessoa sonhou, né? Fazer o sonho dela se tornar realidade. Ótimo. O legado é a gente fazer as coisas direito Exatamente. e construir bem e principalmente Exatamente. deixar as portas abertas, como Sempre. você falou. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Fernando, você vai me prometer que volta aqui no Volto. podcast quando tiver Quando você quiser. Sim, e quando tiver esses projetos um pouco mais concretizados, a gente vai falar dos seus novos projetos na Áurea. Vamos sim. Tenho o maior prazer em voltar e mostrar os projetos e conversar um pouquinho, contar a história. Legal, eu te agradeço, viu? Obrigado a você, Pessoal, Maria. termina aqui esse episódio. Eu gostei muito de ouvir a história do Fernando e espero que vocês também gostem. Um beijo.